Bom, bom dia a todos. Agradeço aí pela presença em mais um webinar nosso de todos vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Suíça, mas antes de apresentar a Fernanda, agradeço o Rodrigo que está aqui da Canadá Turismo, lá da CT Operador Especialista em Canadá, né? Devia colocar assim que é melhor. Então, fica aí o rosto de quem atende muitos de vocês lá e muitos, assim, a gente já viu que já foram atendidos por ele lá na empresa. Obrigado, viu, Rodrigo, de estar aí hoje com a gente. Imagina, obrigado vocês aí pelo convite e boa apresentação aí para todos. Obrigado. E agora, Obrigada. apresentar a Fernanda, que é a nossa palestrante de hoje, a treinadora oficial, conhece tudo de Suíça. A Fernanda, ela é a coordenadora do Prado Trade, né, do turismo da Suíça no Brasil. Ela uniu várias responsabilidades, vamos dizer assim, né? Foi Mais ou menos isso. lindo. E aí acabou que criou um expertise de Suíça fantástico e vai compartilhar hoje um pouco aqui conosco. Então, eu estou te passando a palavra. Se você já quiser ir compartilhando sua tela, agora sinta à vontade que agora é com você. Perfeito, E gente. só lembrar antes, Sim. desculpa todo mundo, Não, claro. tentem mandar as perguntas no Q&A, gente, não no bate-papo. Bate-papo vocês podem mandar um oi, se a gente falar, pedir alguma coisa e tal, mas as perguntas mandem no Q&A que aí facilita no final para a gente conseguir fazer tudo para a Fê. Obrigado a todos. Agradecida, Fabiano. Gente, que saudade que eu tô de vocês não imaginam. Eu tô vendo uns nominhos dos conhecidos, gente que já esteve comigo na Suíça, pessoas que estão virando expert na Suíça, né? E para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês sempre. Acaba ficando especialista naquilo que a gente ama fazer, né? E eu sou uma apaixonada pela Suíça. Acho que talvez a brasileira mais apaixonada pela Suíça do trade, pelo menos sou eu, não tenho dúvidas. E aí eu queria compartilhar com vocês aqui um pouco da minha paixão, de alguns motivos pelos quais eu sou apaixonada e nós somos tão apaixonados pela Suíça assim. Primeiro, algumas características que a Suíça envolve. Eu acho que quando a gente vai falar de um destino, a gente precisa entender quais são os principais pontos fortes, principalmente na hora de vender um destino. E sempre que a gente fala de viagem a lazer, para descanso, tem se falado muito sobre as tendências que virão daqui a pouco para o turismo, e eu acho que a Suíça se encaixa nessa tendência que a gente fala de viagens mais conscientes, viagem onde as pessoas prestam mais atenção ao seu redor, aproveitam até melhor a viagem nesse novo momento que a gente vai viver daqui a pouco, de retomada de vendas, que daqui a pouquinho a gente vai conseguir encaixar tudo isso. E a Suíça é um grande diferencial entre tantos destinos, entre tantos lugares para conhecer, principalmente pelo que torna a Suíça um país único, as coisas que fazem do país um país único. Então, alguns highlights sobre a Suíça. Primeiro, que ela é muito conveniente. É um país pequeno, tem mais ou menos o tamanho do estado do Rio de Janeiro, e uma malha de transporte público absurda, é a maior concentração de transportes públicos no mundo e de excelente qualidade, funciona tudo como um relógio suíço mesmo, e isso torna o país muito conveniente, inclusive pelas pequenas distâncias. A quantidade muito grande de verde, de natureza, sempre muito próxima das cidades. Então, mesmo de uma grande metrópole como Zurique, por exemplo, você consegue em 20 minutos estar absorvido por uma floresta ou nadar num lago, num rio. O contato com a natureza na Suíça é muito presente o tempo todo enquanto você está conhecendo o país. A autenticidade, a Suíça preserva muito bem as suas tradições, aquilo que a gente conhece da Suíça quando a gente era pequena e assistia a Heidi, ou ver algum filme com Alpes suíços, com um pouco de tradição. A Suíça cuida bastante das suas tradições e isso torna a Suíça um país muito autêntico e ao mesmo tempo muito contemporâneo. Você tem cidades como Zurique, Genebra, Basel, Lausanne, que são centro de desenvolvimento e muita inovação. Então, você tem aí, por exemplo, o Rolex Learning Center, por exemplo, em Lausanne, o acelerador de partículas está na Suíça também, você tem vários órgãos internacionais,
falando sobre inovação. A OMS está um pouco em voga aí, a matriz, claro, fica na Suíça também, em Genebra. Então, sempre que você fala de inovação, você fala de Suíça. A Suíça está sempre entre os top países inovadores do mundo. Ao mesmo tempo, muito holístico, e conectar todos esses sentidos de contemporaneidade, tradição, inovação e oferecer um pacote de viagem, uma experiência de viagem muito mais significativa para o agente, para o turista que está indo conhecer a Suíça. E um país extremamente instagramável, né? Cada cantinho que você viaja, cada pico que você sobe, cada cidade que você visita, você acaba se deparando com um cartão postal. E aí o brasileiro é louco numa rede social, adora um Instagram, e é um país absurdamente instagramável, porque as paisagens já estão prontas lá, esperando só pelas melhores fotos. Eu acho que a gente está falando só com agente de viagens, então a gente pode falar de uma questão, de uma sugestão um pouco mais técnica do que oferecer para o seu passageiro. A CT Operadora, a Signature são duas empresas muito especialistas em Suíça, conhecem muito bem o destino, e aí nós separamos aqui os principais highlights do país. Quando a dúvida sempre é o que a gente sugere para um passageiro quando ele fala que quer conhecer Suíça. Então, a gente separou aqui um roteirinho, algumas cidades principais para vocês, para a gente falar do destaque de cada uma delas. E, por favor, vocês podem ir perguntando, podem ir interrompendo durante a apresentação. E eu vou tentar ser bastante concisa para vocês poderem tirar suas dúvidas. A gente começa com a maior cidade da Suíça, Zurique, que é o portão de entrada do país. Daqui a pouquinho a gente espera que logo a gente vai voltar com os voos diretos São Paulo-Zurique. Então é o portão de entrada do país. A gente fala que é o principal hub do país, tanto para quem vai fazer um roteiro só de Suíça, quanto para os passageiros que vão eventualmente combinar Suíça com outros destinos. É uma cidade extremamente vibrante e, ao mesmo tempo, a gente chama de cidade boutique. As nossas cidades são muito pequenininhas. Zurique, por exemplo, que é a maior cidade de todas, tem 420 mil habitantes, né? A gente brinca que alguns conjuntos habitacionais em São Paulo, no Rio, tem mais habitantes do que Zurique. E é uma cidade muito cosmopolita, tem uma concentração enorme de museus, são 50 museus disponíveis na cidade, uma ampla oferta gastronômica também. Então, quem imagina que as cidades suíças são muito pacatas, precisa conhecer Zurique. Sempre tem alguma coisa para fazer, tem a Street Parade no mês de agosto, que é a maior festa de música techno a céu aberto da Europa. Então tem muita coisa acontecendo, é uma cidade absolutamente vibrante e com bastante coisa para fazer. Quem vai para Zurique, eu aconselho ficar no mínimo 2 noites, 3 dias, para aproveitar um pouco mais da cidade. Mas para quem é um turista um pouco mais urbano, é uma cidade que segura até 5 noites com coisas para fazer todos os dias. Aí, a 1 hora de Zurique, a gente tem Lucerna, que é um chuchuzinho de cidade. E eu brinco que é um pouco Rio de Janeiro da Suíça, porque lá tem uma combinação muito interessante de cidade, montanha e lago, né? No Rio de Janeiro a gente tem o mar, em Lucerna a gente tem o lago. Então você tem todas as principais experiências da Suíça na cidade de Lucerna. A experiência de lago, a experiência de cidade e muito próximo a várias experiências de montanha, né? Você tem aí o Monte Pilatos, Monte Rig, e a 40 minutos apenas de Lucerna você tem o Monte Titlis, onde é possível tocar neve durante o ano inteiro. Então, o brasileiro normalmente ele tem um pouco de medo de conhecer a Suíça no inverno, às vezes tem um pouco receio do frio, o que vai acontecer. E a Suíça é o único lugar no mundo que você pode visitar no verão. Então, de manhã, por exemplo, você pode estar nadando no lago em Lucerna, e depois do almoço você vai até o alto de uma montanha para brincar com a neve, mesmo nos meses de julho e agosto, que são os meses mais quentes no ano. Aí a gente tem a capital do país, que é Berna, não é uma das maiores cidades suíças, mas sem dúvida é uma das mais importantes. Ela faz parte dos 12 patrimônios mundiais da Unesco, que estão localizados na Suíça. Vocês conseguem ver aqui, dentro desse U que faz o rio Are, você tem a cidade antiga de Berna, que é considerada patrimônio mundial da Unesco.
E é uma cidade que parece um cartão postal. Você está caminhando pelas ruas da cidade, a sensação que você tem é que você está dentro de uma cidade de conto de fadas. Eu não falei de Lucerna, quanto tempo mais ou menos? Em Lucerna a gente indica também sempre o mínimo de 2 noites, mas o ideal mesmo seriam 3 noites, deixa eu voltar rapidinho, em Lucerna, porque aí você consegue aproveitar a cidade e as montanhas que estão perto de Lucerna também. Então, Lucerna, o ideal é ficar 3 noites para aproveitar bem a cidade. Aí a gente vem para Berna, como eu estava falando para vocês, uma cidade mesmo de conto de fadas, parece que você se sente assim, a Branca de Neve, a Bela Adormecida, caminhando pela cidade. Muito fácil de fazer, você consegue fazer ela a pé. Aliás, todas as cidades na Suíça, inclusive Zurique, você consegue fazer a pé. E a Berna é uma cidade um pouco menor, então você consegue conhecer os highlights da cidade em menos tempo. Para aqueles que gostam de ficar hospedados nas cidades onde visitam, a gente indica também pelo menos uma noite para conhecer 2 full days, né, recheados com uma noite em Berna, para conhecer bem as atrações da cidade. Mas também é uma cidade que é fácil de fazer quando você está em tráfego, às vezes de Zurique para Genebra ou de Zurique para Interlaken. O trem faz uma conexão, por exemplo, em Berna. E aí você pode, por exemplo, passar um dia inteiro conhecendo Berna, sem precisar se preocupar com as malas. Depois a gente conta um pouco sobre isso. É uma cidade onde um full day é suficiente para você conhecer os highlights, né? Claro que quando você quer aproveitar um pouco mais, a gente sugere pelo menos 1 ou 2 noites. A gente tem Interlaken, que sem dúvida é uma das cidades mais conhecidas da Suíça. Ela fica bem no miolinho do país. Um ponto bacana também para você fazer full days a partir de Interlaken. As conexões no país são muito boas, tanto para o norte quanto para o sul do país. E Interlaken é conhecida como a capital dos esportes radicais da Suíça, né? Aliás, da Europa. É onde você tem uma gama muito grande de esportes radicais, tanto nos lagos quanto paragliding, bungee jump. Esse tipo de atividade você encontra muito em Interlaken. E também várias opções de restaurantes, lojas. E está muito fácil, assim, é o portão de entrada para a região do Jungfrau, por exemplo, né, que é onde o highlight, o principal atrativo é o Jungfraujoch, que é a estação de trem mais alta da Europa, e outras vilazinhas pequenininhas que vocês já tiveram um treinamento com o Fernando. Então, vou só passar por aqui e contar para vocês que é super fácil de conectar estando em Interlaken ou também se hospedando em uma das 5 vilas da região do Jungfrau. E aí a gente vem para a segunda maior cidade da Suíça, que é Genebra. Eu acho que é a cidade mais cosmopolita do país, até pela quantidade de representações internacionais que estão localizadas em Genebra. Então, a gente tem a ONU, a gente tem a Cruz Vermelha com a sua sede em Genebra. Várias organizações não governamentais também têm as suas sedes baseadas em Genebra. E é um país que tem, é uma cidade que tem, por tradição, unir pessoas e países. Então, tem muita gente, muito estrangeiro vivendo em Genebra. Você vê uma diversidade maior de pessoas. E é uma cidade-chave para você fazer conexão com os Alpes. A gente sempre sugere para o passageiro conhecer os Alpes suíços, mas, é claro, dá para fazer conexão para outros Alpes que estão ali por perto de Genebra também. É uma ótima conexão. As principais companhias aéreas têm voo direto para Genebra. A Swiss voa através de Zurique, assim como as principais companhias aéreas, como Lufthansa, voa com conexão em Frankfurt e outras com conexões em suas capitais. E a maioria delas tem uma conexão para Genebra, que é muito fácil para ligar, principalmente com a região dos Alpes, logo em seguida. E aí a gente vem para a próxima cidade, ali perto de Genebra, Lausanne. Lausanne está mais ou menos 40 minutos de Genebra. É uma cidade super vibrante. Vocês têm aqui uma imagem da capital, da Catedral de Lausanne. E também é uma cidade onde tem muitos comitês presentes. Então, o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Internacional de vários esportes fica localizado em Lausanne. Uma cidade bastante conhecida pela inovação. Então, tem várias universidades ali. A principal universidade de hotelaria do mundo fica em Lausanne. Tem outras universidades presentes ali também. E justamente pela presença dessa grande quantidade de universidades, acaba trazendo um público muito jovem para Lausanne. Então, é uma cidade que tem uma vida noturna muito ativa, muitos bares, muitos restaurantes, muitos clubes. Então,
principalmente no verão. É uma cidade que tem muita vida, muita nightlife, que o brasileiro gosta bastante também. E uma opção, muita opção gastronômica e de cultural também. Muitos museus, muitas galerias de arte. E está ali justo 40 minutos de Lausanne. E Lausanne se completa muito bem com Montreux, que está a uns 20 minutos de trem uma da outra. E entre Lausanne e Montreux estão localizados os vinhedos do Lavaux, que é um outro patrimônio mundial da Unesco. Então, para aquele passageiro que gosta de gastronomia, que gosta dessa vida mais mediterrânea, na beirada do lago, com muitos festivais de música acontecendo no verão, o Festival de Jazz de Montreux é mundialmente conhecido. Tem uma outra cidadezinha ali entre Lausanne e Montreux que chama Vevey, que é onde viveu o Charles Chaplin, por exemplo, nos últimos anos de vida dele, nos últimos 20 e tantos anos de vida. Então, essa região que a gente chama de Riviera de Montreux, Riviera Suíça, é bastante adequada, por exemplo, para o passageiro que gosta de curtir um clima mais mediterrâneo, que gosta de opção de enogastronomia, que tem bastante opção ali. Então, fazer um combinadinho ali, Genebra, Lausanne, Montreux, é muito bacana. Genebra é uma cidade que normalmente as pessoas ficam pelo menos 2 noites, eu acho que são suficientes para você conhecer a cidade. Lausanne, Vevey, Montreux, você pode escolher uma dessas cidades para fazer base, não precisa obrigatoriamente ficar hospedado em cada uma, e você pode facilmente fazer full day tours, mas se o seu passageiro tem mais dias para o tour dele, é legal ele experimentar a hospedagem em Genebra, em Lausanne e Montreux, porque elas têm características muito diferentes. Genebra é uma cidade grande, cosmopolita, tem uma experiência internacional muito legal. Aí você vem para Lausanne, que é um pouco mais pitoresca, mais charmosa, porque ela é menorzinha também. E aí você tem toda a questão de inovação, o acelerador de partículas está ali, o centro de inovação da Rolex está ali, as universidades todas de hotelaria estão ali também. E aí Montreux é um pouco mais bucólica, um pouco mais charmosa, para quem quer descansar realmente, curtir um slow down depois de uma vida agitada, de um momento muito difícil. Montreux é um lugar onde muita gente procurou um refúgio, né? A gente tem na praça principal a estátua do Fred Mercury, e aí as pessoas perguntam o que o Queen tem a ver com Montreux, né? E, na verdade, Fred Mercury passou os últimos anos da vida dele também na Suíça, vivendo em Montreux. E os últimos álbuns do Queen, por exemplo, o último álbum do Queen foi gravado em Montreux, num estúdio que é possível visitar gratuitamente quando você está visitando Montreux. Nossa, eu falo mais que o Homem da Cobra, né, gente? Se vocês quiserem fazer pergunta, por favor, vão fazendo suas perguntas. O Fabiano vai me interrompendo. Estão tendo aqui algumas perguntas, tá, Fê? Diga lá. Mas eu estou segurando algumas Tá. aqui, porque eu acho que tem algumas você vai falar ao final já, Legal. e outras eu vou também dar uma completada ali, mas pode ir seguindo e qualquer coisa eu... Então tá jóia. E aí a gente sai dessa área toda mediterrânea, que no verão é uma delícia, que é uma dúvida que as pessoas têm também. Normalmente a gente liga a Suíça principalmente ao inverno, né? Aos esportes de inverno, ao turismo de inverno. E, na verdade, a gente tem uma estatística muito clara hoje que os brasileiros, metade dos brasileiros vão para a Suíça no verão, metade dos brasileiros vão para a Suíça no inverno. Então, cada vez mais o brasileiro vem descobrindo a Suíça no verão. E no verão faz bastante calor, sim. Nessa região, por exemplo, chega a fazer 32, 35 graus. Eu, Fernanda, já peguei 39 graus em Lausanne. E aí, é claro, a gente dá uma mergulhadinha no lago para dar uma refrescada. O lago sempre cristalino, água super limpinha, sem se preocupar com poluição nem nada disso. E tudo de graça. E aí, quando a gente fala de Suíça, eu volto a falar, claro, de montanha, de inverno. As cidades que a gente falou até agora normalmente têm o seu auge do turismo no verão. E aí a gente vem para as 2 principais cidades de montanha da Suíça. Zermatt certamente é a mais conhecida. A cidade, é a vila de montanha que recebe mais brasileiros no inverno, é Zermatt. E eu sempre falo que a variedade dos Alpes suíços é muito grande. Então, é difícil até comparar qual resort é melhor para o brasileiro, porque é mais fácil a gente entender qual resort é melhor para o perfil do seu passageiro. E aí a gente tem perfis de resorts diferentes que a gente pode sempre indicar
e falar para o seu passageiro. Zermatt, por exemplo, é o mais visitado por brasileiros, provavelmente é o mais conhecido por causa do Matterhorn, essa montanha que vocês veem lá no fundo é a mesma montanha que está desenhada na caixinha do Toblerone, tem gente que chama de montanha Toblerone até, é a montanha mais fotografada do mundo, então é muito conhecida, Zermatt é muito conhecida, principalmente por causa do Matterhorn. E também é uma das estações de esqui nos Alpes, é uma das estações de esqui mais altas. Automaticamente, isso estende a temporada de inverno um pouco mais do que outros resorts. A qualidade de neve é sempre muito boa. Para quem esquia, tem bastante opção. E para quem não esquia, também tem muita opção. Né? Eu sempre brinco que eu, como esquiadora, sou uma ótima dançarina, porque eu já tentei várias vezes e não consegui. E mesmo assim, eu me divirto muito quando eu vou para a Suíça no inverno, porque tem muita atividade para quem não esquia também. E é legal também conhecer as montanhas suíças no verão. Muita gente procura fugir do calor do verão europeu nas montanhas. A temperatura média das montanhas suíças no verão é de 25 graus. Então, às vezes você encontra 35, 39 graus. A gente viu aí tantas notícias de ondas de calor na Europa durante o verão. E aí os Alpes suíços são bastante procurados também no verão, justamente para fugir dessas ondas de calor que cada vez mais têm sido frequentes na Europa. Falando de Zermatt, é particularmente um resort bastante democrático, porque ele tem opção desde o mochileiro até o hóspede que quer ficar num hotel 5 estrelas, bastante opção de gastronomia, bastante opção de pubs, clubes, restaurantes, e bem democrático. Tem para todo mundo, tem para todo bolso, e uma particularidade, Zermatt especialmente é um lugar que o brasileiro se sente muito à vontade, porque tem muita população imigrante de Portugal. Então, apesar do idioma oficial de Zermatt ser o alemão, possivelmente o segundo idioma mais falado na vila é o português, porque tem muito imigrante português nessa vila. E aí de Zermatt a gente passa para Samoritz. Curiosamente, eu fiz questão de colocar uma foto de Samoritz no verão, porque a gente está muito acostumado a ver fotos dos slopes, de Samoritz no inverno, todo jet set brasileiro indo para Samoritz no inverno. Mas é uma vila muito interessante também no verão, principalmente para o passageiro que gosta da vida outdoor. Né? O suíço tem no DNA dele a vida outdoor. Então, fez meio solzinho, o suíço já está na rua, fazendo hiking, biking, nadando no lago, fazendo esportes aquáticos no lago. Vocês podem ver aí os veleiros, que são muito comuns em Samoritz, que é possível velejar nos lagos de Samoritz no verão. E está super fácil de ligar Samoritz a Zermatt, por exemplo, através do Glacier Express, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, acho que esses são os principais highlights. Samoritz, as pessoas têm muitas dúvidas de qual lugar é melhor você chegar para Samoritz. Samoritz está bem localizada para uma cidade alpina. Ela está mais ou menos 2h30 de Milão e 3h30 de Zurique. Dá para chegar tanto de carro quanto de trem. E é uma cidade também que tem bastante opção de acomodação, desde hotéis 3 estrelas até os super bem conhecidos hotéis 5 estrelas. Samoritz é uma das poucas cidades alpinas que tem bastante lojas de marcas de luxo, marcas premium. Eu acho que na Suíça, além de Samoritz, somente os outros 2 resorts de montanha têm essas marcas de super luxo, com a vantagem de Samoritz ser uma vila bem pequenininha, então você pode facilmente caminhar do seu hotel até as lojas para conhecer por ali. Voltando a falar de Zermatt a gente sempre indica fazer pelo menos 2 noites, o ideal são 3 noites em Zermatt, porque é uma cidade onde não chega carro, então obrigatoriamente quem vem de carro, por exemplo, deixa o carro numa vilazinha antes, que se chama Tasch, e dali as empresas podem levar até Zermatt com alguns transportes especiais, ou pode se seguir de trem até Zermatt. Samoritz eu também indico o mínimo de 2 noites, ou até 3 noites, se vocês quiserem experimentar alguns dos trens panorâmicos. Por exemplo, dá para fazer um bate-volta no Bernina Express, até Tirano na Itália. Então, vai para Tirano, almoça uma pasta italiana no seu melhor estilo e volta para Samoritz no final do dia para continuar curtindo a montanha. Ô, Fê, antes de Claro. da gente ir para a parte de trens e da locomoção,
Ah, Tiveram algumas perguntas aqui que eu acho que são conteúdos de cidade que vale a pena a gente legal. comentar, porque depois a gente vai falar como se locomove entre todas essas cidades, né? É Que é o verdade. que a gente vai chegar agora. Então, assim, primeiro, você comentou que Samoritz é uma das mais exclusivas, mas eu acho que teve uma Isso. pergunta aqui da Uhum. mais exclusiva. Eu acho que talvez Crans-Montana seja a estação de esqui mais exclusiva, né? A mais cara, para quem quer aquela Olha, exclusividade. então, na verdade, assim, tem três estações de montanha que tem um quê, vamos dizer, de exclusividade. Samoritz é a mais conhecida, e essas três estações elas têm perfis diferentes também. Samoritz é a mais conhecida, todo mundo conhece, foi lá que nasceu o turismo de inverno, 150 anos atrás. E, bom, nós estamos falando com um agente de viagens, né? Então, assim, Samoritz é o lugar para ver e ser visto. O brasileiro gosta de aparecer, gosta de postar nas mídias sociais. Então, Samoritz é um lugar onde o turista de luxo, ele procura, claro, pelo seu alto nível de serviço, sem dúvida nenhuma, mas também porque ele gosta de ser visto, ele gosta que as pessoas saibam que ele está lá, tira foto que estava no Badrutz Palace, no Kulm, outros hotéis 5 estrelas super tradicionais. As outras duas vilas que são upscale, vamos dizer, que tem um nível um pouco mais de luxo, seria Crans-Montana e Gstaad, na verdade. Gstaad, ela tem altíssimo nível, são essas três vilas que têm lojas de marca de luxo, como Hermès, Prada, enfim, Labotan, todas essas marcas super luxo, só estão presentes nessas três vilas de montanha. Só que Gstaad tem um perfil um pouco diferente. Gstaad ela está numa altitude um pouco menor que Samoritz, então a temporada dela de inverno é um pouco mais curta e é para o público de luxo, porque, por exemplo, uma vila super pequenininha que é Gstaad, ela tem 4 Swiss Deluxe Hotels e 5 hotéis 5 estrelas. Para o tamanho da vila, isso é muita coisa. E aí, automaticamente, a gente entende que é uma vila upscale. Só que é para o turista que ele não quer ser visto. Ele tem grana, ele gosta de exclusividade, ele gosta de bons serviços, mas ele quer descansar com a família, ele quer ter um esqui sossegado, ele não quer aparecer muito na mídia. Alguns brasileiros preferem até alugar apartamentos ao invés de alugar de ficar hospedados num hotel, porque ele tem grana, ele gosta do serviço, mas ele é low profile. Até as opções de restaurante nem são tantas em Gstaad. E aí a gente vem para Crans-Montana, que tem algumas propriedades de luxo também. Tem 2 Swiss Deluxe. O destaque, sem dúvida nenhuma, é o guarda-golf, que a proprietária do hotel é brasileira, e isso faz toda a diferença na qualidade dos serviços que os brasileiros recebem neste hotel, que é um hotel Swiss Deluxe de super luxo. E é uma vila um pouco mais democrática para quem também não esquia. Eles têm um campo de golfe muito grande em Crans-Montana, até o Ômega, o torneio Ômega de golfe, Crans-Montana é uma das cidades oficiais, é o campo de golfe mais alto da Europa. E esse campo de golfe congela no inverno, então ele vira um grande parque de diversão na neve, o que democratiza o turismo de inverno para as famílias, para quem não esquia. E justamente por essa característica um pouco mais democrática, Crans-Montana tem atraído muitos investimentos e cada temporada você encontra mais lojas de luxo, mais opções de restaurante gourmet também na cidade. Então, e uma qualidade de esqui muito boa também, porque a região ali é uma das principais regiões de esqui da Suíça. Então, eu E, acho que essas são as características dessas três vilas de luxo, vamos dizer. tá. E agora eu vou pegar um outro gancho que tem 3 perguntas aqui no mesmo sentido. Questão de hotéis Legal. serem ski-in ou ski-out no inverno. Ah, É ótimo. importante. Isso eu não vou dizer que é Importante. só na Suíça, mas na Europa em geral, tirando alguns resorts exclusivos da França, a Aham. maioria são vilas que já existiam e que Exato, se tornaram estações de esqui. O exato. que isso traz de prós e de contras? O prós, para mim, Claro. é que são vilas autênticas.
você tem Absolutamente. aquela autenticidade alpina. Então, por exemplo, você vai para Zermatt, você está na vila que existe, tem casas lá de 120, 200 anos, tem uma lá que eles passam numa ruazinha que a casa está lá desde nunca, não vou lembrar agora, mas assim, Exato, são exato. Super em cima centenárias ali do mesmo, Zermatt, é. são centenárias as casas, né? Então, você tem uma autenticidade muito grande. Porém, Exato. às vezes existe que é hostel, que é ski-in. Às vezes existe outro que talvez é ski out, mas são raríssimos. E normalmente os que são ski outs, eles ficam fora desses centros e ficam no meio da montanha. Então, não são os hotéis do centrinho que são o ski-in e o ski out. Tá? Então, isso é bem Exato. importante de mencionar. Isso é em todas as vilas da Suíça, não é só Na grande maioria, na exato. exato, não é só nas que nós estamos falando. Não, não é só nós que a gente está falando, não. E aí eu falo para vocês a minha perspectiva até como agente de viagens mesmo, né? Quer ver? Deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês, que a pergunta é muito pertinente. Que é do Ski In, Ski Out, sim, nós temos. Deixa eu pegar aqui. Ó, eu tenho aqui um Bom, daí eu comentário falo de para vocês uma já. outra pessoa falando que, por exemplo, o Parque Gstaad não é ski in, ski out, mas é um hotel maravilhoso. É isso, eles Exato, levam, os hotéis exato. levam você até o ski in, ski out, ou o que é mais legal, você vai a pé mesmo, porque as vilas são tão pequenas, às vezes 2 minutos caminhando você está na gôndola. Não é uma Exato. distância gigantesca que a gente está É, falando. e aí vamos falar então de out. Vamos tentar botar de uma maneira didática para ver se eu consigo ajudar vocês de maneira mais assertiva, né? Assim, a Suíça tem poucas opções de hotel ski in, ski out se você comparar com outros resorts no mundo. A gente deve ter ali perto de 50 hotéis ski in, ski out dentro do país. Se você olhar no nosso site myswitzerland.com, por exemplo, você vai encontrar as informações de ski in, ski out. Estou até tentando achar aqui. Achei aqui. Deixa eu dividir com vocês aqui, porque faz sentido. Cadê New Share? New Share, deixa eu botar aqui para vocês. Estamos vendo, tá tranquilo, viu, Fê? Conseguem ver? Estamos vendo bem. Então, você, por exemplo, Skin in, Skin Out, tá aparecendo Skin in, Skin Out 6? Sim, tá aparecendo, Fê. Ok, Tá. ok, desculpa. Então, por exemplo, no nosso site myswitzerland.com, se você colocar barra Skin in, Skin Out, você vai encontrar a lista de hotéis Skin in, Skin Out do país. Então, você consegue, por exemplo, saber se na vila que seu passageiro está interessado, quais são os hotéis Skin in, Skin Out. E aí eu concordo com o Fabiano quando a gente fala que o grande highlight da Suíça, quando a gente fala de turismo de inverno, é a variedade e a autenticidade que essas vilas oferecem. São vilas, como o Fabiano falou, como na França existem vilas assim também, na Itália também. São vilas onde as pessoas vivem e têm as suas vidas, vão para a escola, tem seu comércio, vai no supermercado. E essas vilas foram crescendo e ganhando estrutura hoteleira de pista. Então, por exemplo, você fala, quando a gente fala dessas vilas todas nos Alpes suíços, a maioria delas, eu arriscaria até dizer que cada uma delas, das principais, tem algum hotel que é ski in, ski out. Então, por exemplo, St. Moritz tem 7 hotéis ski in, ski out. Zermatt tem uns 4 ou 5 hotéis ski in, ski out. Crans-Montana tem hotel ski in, ski out. Então, as principais vilas sempre tem alguma opção de hotelaria ski in, ski out, ou mesmo até um apartamento, um chalé de montanha, que você consegue alugar para o seu passageiro também, que aí com certeza vai ser ski in, ski out. Mas uma coisa muito especial, e aí a gente fala da qualidade da hotelaria suíça, é que, por exemplo, a gente pega os hotéis 5 estrelas, e aí a gente tem o Parque Gstaad, por exemplo, que alguém comentou no Gstaad, ou o Alpina Gstaad, ou o Badruz Palace, ou Kulm em St. Moritz. Esses hotéis de super luxo nessas vilas, eles têm um serviço de concierge de esqui e de mordomo de esqui. Então, o passageiro tem zero trabalho para levar o esqui dele para o lift e voltar. Então, por exemplo, nesses hotéis de super luxo, você vai para o ski room, esses hotéis sempre têm um ski room, de manhã cedo, a sua bota está quentinha, sequinha, o seu esqui está prontinho para ser levado para a montanha.
O próprio serviço de concierge de esqui do hotel leva os esquis até a van. Você só tem trabalho de entrar na van, né? O passageiro só tem trabalho de entrar na van e leva até a porta do lift. O passageiro só vai pôr a mão no esqui dele quando ele chegar na porta do lift. Aí vai passar o dia inteiro esquiando, desfrutando das melhores pistas, sem crowd, nem nada disso. Quando ele voltar, ele passa a mão no telefone, liga para o hotel manda a van buscar na porta do lift, ou pode pré-combinar esse horário. E, de novo, o passageiro só vai botar a mão no esqui dele no dia seguinte, quando ele for esquiar o segundo dia. Porque o concierge de esqui, o que ele faz? Pega os esquis, coloca na van, leva os passageiros para o hotel, claro, obviamente, e aí ele tem todo o serviço de preparação do esqui desse hóspede. Então, depois de um dia inteiro de esqui, ele vai limpar a bota do hóspede, limpar o esqui do hóspede, esquentar a botinha dele para ficar seca, limpinha, para esperar ele para o dia seguinte. Então, é muita comodidade, muito serviço agregado quando você está em um hotel 5 estrelas numa montanha suíça. E para aquele que quer experimentar, a gente fala que é ski roots, né? A gente brinca que tem o ski Nutella e o ski roots. E aí eu acho que a gente fala um pouco de tendência de viagem de inverno pós-Covid, eu diria isso. Uma coisa que a gente tem identificado como tendência é você experimentar o lugar onde você vai visitar, você ter uma viagem mais autêntica. Então, se você quer viver a Suíça como um suíço, ou experimentar o que é conhecer o inverno suíço no integral da sua experiência, aí esse hóspede não vai ter problema de caminhar 100, 200 metros do hotel dele até o lift, entendeu? E aí ele vai experimentar o esqui suíço, o esquiar na Suíça como um suíço faz. Ele vai encontrar o local, ele vai de repente cruzar com o local na entrada do lift, ou caminhando com o esqui dele do hotel até o lift. E sempre tem opções de hotéis 3, 4 estrelas que estão próximas dos lifts, né? E aí, tem mais pergunta? Peraí, voltei. Não, eu acho que as outras a gente pode ir ao final, que aí são... Você vai tirar do Mário agora, que vai ser a questão do trem, então a gente já vai... Eu até vou tirar legal. aqui, mas... E as outras a gente pode finalizar mais ao fim. Tá joia. E aí eu vou tentar ser mais breve aqui nessa parte dos trens, mas é a parte mais importante, eu acho, porque eu sou fãzoca de andar de trem na Suíça, né? A gente fala que a melhor maneira de descobrir a Suíça é através do Swiss Travel System, que a gente chama, né? Diferente de outros países, a Suíça combina muito bem todo o transporte público no país. E tudo lá funciona com a qualidade suíça, que é referência para muita coisa. Então, assim, funciona com a precisão de um relógio suíço e a qualidade de um chocolate suíço, eu falo, né? Então, os trens na Suíça, eu brinco que quem vai para a Suíça e não anda de trem não foi para a Suíça direito, tem que ir de novo, né? Porque é o principal sistema de transporte, é o que a maioria das pessoas usam e é um pouco do que normalmente o turista espera quando ele vai para a Suíça, ter uma experiência nos trens, principalmente nos trens panorâmicos. Eu precisava mostrar esse vídeo para vocês, porque eu não sei se vocês perceberam durante o vídeo que mostra os highlights do Swiss Travel System. Ele mostra trens, ele mostra barcos, ele mostra os trams nas cidades. E, na verdade, a gente chama de Swiss Travel System, porque, na verdade, é um sistema de transporte público que está todo interligado e inclui os trens, os barcos, os ônibus e os trams dentro das principais cidades suíças. Quando a gente fala sobre os trens, sem dúvida nenhuma, o principal atrativo são os trens panorâmicos. Na Suíça, nós temos 5 trens panorâmicos premium. E aí eu vou passar rapidinho aqui para vocês. Um deles é o Bernina Express, que liga St. Moritz à Itália. O passageiro pode continuar a viagem dele para a Itália depois, ou antes, por exemplo. Então é bacana para fazer um tour multidestinos, ou até fazer um full day a partir de St. Moritz.
porque ele passa, por exemplo, por uma ferrovia que é mais um dos patrimônios históricos da Unesco lá, que é o Bula Bernina, e é lindíssima, principalmente para fazer no verão. A gente tem o Glacier Express, que é a estrela dos trens panorâmicos. O trecho que ele faz liga as vilas de Zermatt e Samoritz, nos dois sentidos. A gente fala que é o trem panorâmico, o trem rápido mais lento do mundo, porque o tour completo são 8 horas, é possível fazer só parte do tour também, parar ali em Andermatt, pela metade do caminho, e é uma experiência de viagem muito legal. O passageiro que faz as 8 horas de tour, ele dificilmente vai ficar entediado, porque as paisagens vão mudando e eles vão se entretendo, tirando fotos, e tem serviço de bordo, então essas 8 horas acabam passando muito rápido. Glacier Express é o único que tem uma classe super premium, que a gente chama, que é chamada Excellence Class. É um vagão super exclusivo, são só 20 lugares. Todos os lugares são com vista para a janela. Vocês podem ver na foto poltronas de couro, iPad para entretenimento e para falar um pouco sobre a viagem também. Ele só corre uma vez por dia, então são 20 assentos por dia em cada direção. E uma coisa muito legal é que tem todas as refeições incluídas. Então, para quem faz o trecho inteiro, são 5 refeições incluídas com bebidas. Só não está incluído o bar de whisky, que tem uma seleção super especial e é exclusiva para essa classe de viagem também. O Gotthard Panorama Express é um outro trem panorâmico que ele liga a Suíça italiana até Lucerna. Então, é uma experiência combinada de trem com barco. Ele faz de Lugano até Flüelen, que é uma cidade na beiradinha do Lago de Lucerna, de trem. E aí depois ele segue por um cruzeiro pelo Lago de Lucerna até a cidade de Lucerna, ou vice-versa também. E esse cruzeiro no verão é assim de chorar ajoelhado no milho, de tão lindo. Você consegue ver o reflexo do barco embaixo, refletido no fundo do lago, de tão transparente que é a água, de tão linda que é a viagem, assim, é imperdível para quem vai no verão. A Golden Pass Line Panoramic é uma linha especial também que ela liga a Riviera de Montreux até a região de Interlaken. É onde você pode experimentar a viagem também num trem vintage, que é um trem antiguinho de Belle Époque, num dos trechos da viagem. É muito procurada pelos brasileiros. E o Lucerne Interlaken Express, que tem trens super modernos. E aí você se depara com lagos e montanhas com vistas como essa que vocês estão vendo na imagem. E por que não fazer um trecho Lucerne Interlaken que liga duas cidades num trecho curto? Para quem tem pouco tempo na Suíça, é uma ótima opção de trem panorâmico para visitar, para incluir na viagem dos seus passageiros, ligando as cidades de Lucerne e Interlaken. E aí o brasileiro faz o que com a mala, né? A gente sempre fala que o brasileiro não viaja com mala, viaja com container, né? E aí, poxa vida, Fernanda, eu queria tanto que meu passageiro desfrutasse de tudo isso, mas ele vai fazer o que com a mala? Imagina a família, que é um casal com 3 filhos, quantas malas eles têm, né? Você multiplica isso daí por 2, 23 quilos cada um, ele tem que levar um container para carregar essas malas todas. Mas na Suíça a gente tem um serviço de entrega de bagagem, que os passageiros podem contratar esse serviço e as malas são levadas de uma cidade para outra e o passageiro não precisa pôr a mão na mala. E aí ele consegue tranquilamente fazer uma experiência super bacana de trem ou de barco na Suíça, sem ter que se preocupar com as malas, que elas vão ser entregues no próximo destino dele. Esse serviço de entrega de malas tem 3 principais formatos. Um deles é do aeroporto do Brasil até o primeiro destino e hotel na Suíça. Então, o passageiro vai deixar as malas dele no aeroporto em Guarulhos e só vai ver a mala dele no quarto do hotel dele em Zurique ou em Lucerna, por exemplo. Ele não põe a mão na mala. Outra modalidade, que essa é a mais utilizada, é dentro da própria Suíça, você consegue despachar as malas de um hotel para o outro. Então, por exemplo, o passageiro que vai fazer Lucerna Interlaken, ele quer dar uma descansadinha, ele quer conhecer Berna no meio do caminho, ele quer descansar, tomar um café numa cidade no meio do caminho e não quer se preocupar com as malas. Ele pode mandar as malas do hotel de Lucerna diretamente para o hotel de Interlaken. E aí ele deixa no concierge no hotel A de manhã cedo, recebe no quarto dele no próxima cidade, no próximo hotel que ele vai visitar na Suíça. Muito conveniente. E para o passageiro que está saindo da Suíça,
A gente tem duas opções. A gente pode mandar as malas do hotel dele para a estação do aeroporto, no caso de Zurique, né? Isso é exclusivo para o aeroporto de Zurique. Então, ele pode de manhã cedo sair de Lausanne, por exemplo, mandar as malas dele diretamente para o aeroporto de Zurique. Aí ele vai, passa o dia inteiro passeando, viajando, ainda aproveita, porque o voo da Suíça sai 10 e tanta da noite, sem se preocupar com a mala, porque aí ele chega no aeroporto de Zurique, retira a mala dele no balcão e despacha, faz o seu check-in com a Suíça. Ou então, uma exclusividade para o passageiro que está voando Suíça, ele pode contratar esse serviço e a Suíça vai buscar as malas dele no hotel onde ele está na Suíça. Então, vamos supor que ele está lá em Berna, a Suíça vai de manhã cedo buscar as malas dele no hotel em Berna, já faz o check-in dele, despacha as malas dele e o passageiro só vai ver essa mala na esteira do aeroporto de Guarulhos. Muito conveniente, super bom para quem precisava de uma solução para a questão das malas. E aí eu deixo agora para vocês aqui, o Fabiano sabe disso bastante, que o Switzerland Tourism está à disposição de vocês. Fabiano, não sei se você quer passar as perguntas agora, se você quer passar depois dos nossos contatos. Bom, vamos passar depois aí, passa já o seu slide dos contatos, Ótimo. porque depois a gente muda as duas, a gente fica os dois e a gente conversa. Legal, perfeito. Então, assim, o Switzerland Tourism, na verdade, é um órgão do governo suíço presente no Brasil. E a nossa missão no Brasil é dar suporte para as agências de viagem e operadoras de turismo venderem mais e melhor a Suíça como destino. Por isso, o meu trabalho lá é exatamente dar suporte para vocês, ajudando a montar roteiro, tirando suas dúvidas, entendendo qual é o melhor produto para o seu passageiro. Isso tudo a gente está à disposição de vocês, não só da CT Operadora, da Signature, mas de qualquer agência de viagens. E aí, sempre que vocês precisarem concretizar essa venda, vocês vão ligar lá na CT Operadora, vão ligar na Signature, que eles são um dos maiores especialistas em Suíça do país, e inclusive são GSA da Rail Europe, e vão poder oferecer todos os serviços que vocês precisarem na hora da contratação. Mas na hora do planejamento, vocês podem contar bastante com a gente também. Então, vocês têm o nosso manual de vendas, Experiência Suíça, está à disposição online para download. É um manual feito para o agente de viagens, não é para o consumidor final. Então, ele tem bastante dicas técnicas e os nossos contatos ali para vocês entrarem em contato conosco. Vocês têm o manual de vendas do Swiss Travel System. Então, tudo que vocês precisam saber sobre o sistema de trem suíço, o sistema de viagens através de transporte público na Suíça, vocês têm nesse manual. Está tudo em português, tudo bem esmiuçado, com muita informação. E aí, de novo, na hora de comprar o seu produto do Swiss Travel System, liga na CT Operadora, eles são GSA Rail Europe, são as pessoas mais indicadas no país para organizarem toda essa parte para vocês. Nós temos para o Trade também um grupo e um canal no Telegram. A gente tinha isso antigamente no WhatsApp, agora está migrando para o Telegram por uma questão de tecnologia. O Telegram oferece mais ferramentas para a gente que está administrando um canal ou um grupo. Então, vocês podem fazer parte dos dois, ou de um ou do outro, como vocês preferirem. A diferença entre o canal e o grupo é que o canal funciona como uma lista de transmissão. Então, você só vai receber as nossas informações, como a gente mandou hoje de manhã, por exemplo, o link para esse nosso webinar. Já no grupo, existe a possibilidade de interação entre os agentes de viagem e também os especialistas suíços. Nesse grupo do Telegram, não tem só o Switzerland Tourism, tem também o pessoal da Rail Europe, tem o pessoal de Lucerna, tem o pessoal do Jungfrau, tem o pessoal de Lake Geneva e outros especialistas suíços que podem tirar as dúvidas de vocês. Então, eu deixo para vocês aí o QR Code, você consegue facilmente entrar no grupo ou no canal, que é a nossa lista de distribuição. Basta usar aí a câmera do seu celular ou o leitor de QR Code. A única pré-exigência é que você tem que ter o Telegram instalado. Mas depois, se vocês precisarem, podem mandar as dúvidas de vocês, que eu compartilho aqui com vocês. A gente tem também o nosso portal myswitzerland.com, que tem muita informação para quem está planejando a viagem. Então, eu diria que é uma pronta referência mais rápida para vocês quando estão fazendo o planejamento de viagens. Tem bastante conteúdo em português, é bom para montar dica de viagens para o passageiro. Dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V em muita coisa.
As nossas redes sociais, que são bastante ativas, principalmente aqui no Brasil. O brasileiro é muito da rede social, né? Então, principalmente o Instagram. Agora a gente tem um Instagram exclusivo para o mercado brasileiro, que é o My Switzerland BR, onde o conteúdo é mais relevante para o nosso mercado também. Vocês podem compartilhar com seus passageiros. A gente tem um trabalho muito próximo dos influenciadores digitais. Então, sempre tem alguém interessante viajando para a Suíça, alguém que realmente pode incentivar a venda da viagem para o seu passageiro também. E eu deixo para vocês meu contato. Aqui no Brasil, eu sou a responsável pelo trade de agência de viagens e operadora de turismo. Também sou agente de viagens com 20 anos de experiência aí em operação e tudo mais. Então, eu entendo as dificuldades que um operador de viagens, que um agente de viagens passa no dia a dia. E a nossa ideia é facilitar a vida de vocês, para vocês terem confiança e segurança para vender a Suíça como destino para os seus passageiros. E é isso. Acho que a gente pode passar agora para o nosso chat, Fabiana. Vamos sim. Deixa eu voltar meu vídeo aqui só, e aí a gente faz uma exibição aqui lado a lado. Claro. Eu vou seguir aqui algumas perguntas na ordem que veio, tá? Primeira coisa, o material vai ser disponibilizado todo mundo pelo e-mail que vocês se cadastraram, então daqui a pouco vocês recebem, então isso é tranquilo. Pergunta bem rápida, Papum, aquele vídeo dos trens que você passou, você consegue mandar ele em MP4 para a gente encaminhar para as agências, para elas poderem pôr no Instagram delas? Consigo. Vocês conseguem fazer o download do vídeo no site mystsnet.com. Tá, me manda o link e aí eu encaminho para eles o link e eles fazem um download. Pronto, tá ótimo. Eu vou mandar acho que é mais fácil. É mais fácil para fazer um download, porque além daquele vídeo, tem outros vídeos também. E é uma plataforma, tem até um Trade Corner só para o Brasil. E aí eu mando para o Fabiano, ele manda o link para vocês para fazer o download. Beleza. Fizeram algumas perguntas aqui, então eu vou colocar a primeira. Se Genebra é uma cidade mais cara do que as outras ou não. Ela é um pouco mais cara que as outras, mas é porque o que acontece? É igual o Samoritz, ou o Gstaad, vamos pôr. O nível dos serviços é maior, porque a exigência das pessoas que estão lá é maior. Então, como lá eles têm muitas entidades internacionais e têm muito dinheiro, vamos dizer, os restaurantes precisam elevar o nível, tudo precisa elevar o nível para essa clientela, e acaba que o preço sobe um pouco. Porém, o pessoal fala da Suíça ser um destino caro. Depende do que você procura. Porque se você for em restaurantes excelentes ou tal, na média, eles são mais caros. Mas o viajante budget, por exemplo, como eu vou, com a minha garrafinha d'água, todas as fontes de água são gratuitas. Mochilão e garrafinha d'água. Exato, e todo lugar você pega água gratuita, porque todas as fontes são potáveis. Se a fonte não for potável, ela vai estar escrito não potável essa fonte. Ou seja, qualquer lugar você pode beber água que é potável, e isso é um diferencial. E você pode comer em restaurantes mais simples e coisas assim, que você não vai gastar uma fortuna. Então, existe sim todos os níveis. Tem para todos os bolsos, inclusive em Genebra e Zurique, que eu diria que são as duas cidades que são realmente mais caras, até como você falou que o nível de exigência do público que está nessas cidades é um pouco mais alto. Mas eu sempre costumo falar que a Suíça vale cada franco pago. Porque é a mesma coisa, por exemplo, se você comer numa hamburgueria gourmet e no McDonald's. No McDonald's, eventualmente, você vai ter um preço mais baixo, mas você vai ter um produto McDonald's. Se você for numa hamburgueria gourmet, ela vai custar mais cara, mas você recebe pelo mais caro que você está pagando. Então, é tudo uma questão de expectativa. Quando a gente está com passageiro, é tudo questão de expectativa. E a Suíça tem muito valor agregado. Como o Fabiano falou, para mim é muito bizarro comprar garrafa de água mineral na Suíça, porque não faz o mínimo sentido. Eu ando sempre com a minha garrafinha na mão também, e eu tomo água o dia inteiro, porque esse é um bem suíço que está à disposição gratuitamente para todo mundo. No verão, por exemplo, acontecem muitos festivais de música, de arte, de teatro, galerias abertas, tudo sem custo nenhum.
Então, assim, Genebra e Zurique, por exemplo, eu acho que são tão caras quanto qualquer outra capital europeia. Porque o passageiro recebe pelo que ele está pagando. Se ele pagar um pouco mais caro para ficar num hotel 5 estrelas, sem dúvida nenhuma ele não vai se arrepender, porque ele vai ter o serviço que ele pagou. E se ele for um passageiro budget, for ficar num hotel 3 estrelas e até num hostel, tem opções como os takeaways no supermercado, que tem muita oferta dentro da Suíça, um restaurante mais baratinho, que também tem bastante qualidade, Tá. porque eles valorizam muito o produto nacional, produto do fazendeiro local, então tudo tem bastante qualidade. Ok, vamos lá. Então, teve algumas perguntas e alguns likes aqui, então eu ia receber até pelo WhatsApp a mesma pergunta. O serviço de bagagem é contratado como? Quando envolve aeroporto é diretamente com a empresa aérea e quando é hotel-hotel? Vamos lá. Vamos lá. A questão é ponto a ponto. Quando você está no Brasil e vai mandar, só a Swiss ou a Edelweiss que fazem, e você pode contratar no check-in da empresa aérea aqui ou pelo site antes. Correto? Eu sugiro sempre Quase. check-in, porque pelo site é complicado. Na verdade, assim, esse é um serviço que ele é prestado pela companhia de trens suíça. Então, se você contratar o serviço do Brasil para a Suíça, você não vai conseguir contratar no check-in, na verdade, porque você precisa contratar com antecedência mínima de 5 dias úteis. Esse serviço é bastante tricky para contratar no Brasil. Existe, está disponível. Se você for planejar a viagem do seu passageiro com bastante antecedência, aí eu acho que vale a pena oferecer e incluir esse serviço. Porque você vai precisar de um tag especial. Esse tag tem que ser enviado pela Rail Europe com muita antecedência. Então, assim, se você está planejando 6 meses antes ou 5 meses antes, vale a pena considerar incluir, porque exige um planejamento muito grande. Mas se ele chegar no balcão da companhia aérea e querer incluir esse serviço, ele não vai conseguir, porque ele tem que ter um mínimo de dias de antecedência, tem que ter uma etiqueta especial, é complexo. Então, assim, existe o serviço, mas eu só aconselho para quem tem mais antecedência, está planejando com muita antecedência a viagem desse passageiro e ele faz muita questão de incluir esse serviço. Dentro da Suíça é mais fácil, porque você pode contratar pelo site mesmo da sbb.com, ou através da CT operadora, se você estiver planejando isso com bastante antecedência, também dá para contratar com antecedência. Para voltar para o Brasil, por exemplo, se você quer que vá buscar as malas no hotel, fazer o check-in e entregar em São Paulo, aí é uma exclusividade para o passageiro que está voando Suíça, mas também é a mesma coisa. Envolver o voo tem que ter muita antecedência, porque precisam de tags especiais, de condições especiais. Então, novamente, se você está planejando a viagem do seu passageiro aí, sei lá, com 6 meses, 5 meses de antecedência, vale a pena considerar os serviços de voo. Agora, dentro da Suíça é um pouco mais simples, a CT operadora Vivendo e pode fazer isso. aprendendo aqui, mas eu contratei o da Suíça no dia que do embarque. Eu fui na estação de trem de manhã, fiz o check-in na própria estação de trem Ok, ok. e já Esse serviço... mandei a mala direto para o Brasil. Você chega na estação de trem de manhã, acho que antes das 9 da manhã tem um horário específico. Cada estação de trem, depende da distância, tem o seu horário. Você faz o check-in do avião na estação de trem, já paga o serviço e pega a mala no Brasil. E a mala chega. Esse serviço eles descontinuaram, Fabiano. Descontinuaram isso? Descontinuaram. É uma coisa que muda com muita frequência, né? Acho que esses últimos 2 meses a gente aprendeu que o mundo pode mudar muito rápido em qualquer aspecto. E esses serviços eles vão mudando de ano para ano, para ser aperfeiçoados e tudo mais. E aí, para o check-in da Suíça, no dia eles continuaram o serviço. Mas o que dá para fazer, isso dá para fazer sim, é o passageiro levar as malas para a estação de trem, como você fez, mas ele consegue despachar para o aeroporto de Zurique. E aí, no aeroporto de Zurique, ele pega a mala e faz o check-in dele. Mas ele não consegue despachar para o Brasil. Ele consegue despachar só para o aeroporto de Zurique. Isso ele consegue ainda. É só chegar na estação de trem com as suas malas. No mesmo dia, claro, como você falou. Exatamente como você fez. Tem uma antecedência X, que aí você tem que checar a cidade onde você está, qual é a antecedência que tem que ser. Você leva as malas para a estação de trem e despacha elas para a estação de trem do aeroporto de Zurique. Aí você viaja tranquilo, sem preocupação com as malas.
e aí chega na estação de Zurique, você pega as malas e faz o check-in. Mas também é super conveniente porque a estação é dentro do aeroporto. Mas Então, agora assim, que eu tô aprendendo, quando é de hotel para hotel, também eu tinha que ir na estação de trem, pegava aham, no dia anterior a etiquetinha, ia para o meu hotel aham. e falava com o concierge. Mudou isso ou não? Olha só que conveniência, que coisa interessante. Você pode contratar isso com antecedência também, e você não precisa ir até a estação do trem, se você contratar com antecedência. Eles vão lá no hotel buscar, você só deixa com o concierge, com a etiquetinha, por isso que vocês contratam com antecedência. Se você deixar para fazer esse serviço de entrega de malas só na Suíça, quiser fazer tudo lá, aí tem que ir até a estação. Se você fizer com antecedência, vem tudo com antecedência para você. Ai, que E aí ótimo, é isso aí só deixar com o facilita concierge. bastante. É, Facilita bastante. isso Tudo aí. na vida é planejamento. E tô Por isso, aprendendo agora aqui, ó, viagens. aprendendo ao vivo. É, aqui me colocaram, gostaria de saber sobre o hotel de gelo, quanto tempo funciona e quanto tempo se hospedar. Ela deve estar falando do iglu, talvez. Então, hotel de gelo na Suíça, a gente tentou algumas vezes. Tem temporada que alguns destinos constroem um iglu, que é possível se hospedar nesse iglu, mas ele não é exatamente um hotel de gelo como tem na Islândia, como tem na Noruega, que você consegue fazer vários dias hospedados dentro de um hotel de gelo. Na Suíça, o que a gente tem? Alguns resorts constroem iglus, e aí nesse iglu você pode se hospedar por 1 ou 2 noites, mas ele não tem uma grande estrutura para muitas noites de hospedagem. Mas se você quiser experimentar dormir uma noite no iglu, alguns resorts têm essa Mas é opção. uma noite, né? Mais É que uma uma noite, noite é né? Não complicado, dá. é. Eu Não, não. já visitei em Tramontana. Titlis normalmente para quem é uma estação que eu gosto bastante, porque eu acho bastante democrática, Engelberg. Tem para todo mundo, principalmente para quem tem família. Então, assim, tem um hotel que fica no meio da montanha que todo ano ele tem um lago do lado do hotel, que é o Trubsy Resort, fica no meio da montanha do Titlis mesmo. No inverno esse lago congela e eles constroem esse iglu todo ano. E aí cada ano eles têm uma atividade, cada temporada eles têm uma atividade diferente. Um dos anos eles fizeram para dormir, mas gente, de verdade que é desconfortável. Melhor voltar pro hotel e dormir no quentinho. Não, não é. É uma Drink, experiência toma um legal, mas é negócio uma e noite. Eu volta. acho legal, mas No é uma máximo uma experiência de uma noite. noite. O pessoal perguntou aqui qual o valor médio de refeição, qual o valor para se andar de trem. Bom, os trem Legal. eu sugiro normalmente o Swiss Pass, porque você compra Uhum. um passe, você anda o país inteiro quantas vezes quiser, é ilimitado, e você ainda tem desconto. Então, para subir no Jungfrau Joch são 25%, no Titlis eu acho que são 50%, no Monte Pilatos, eu não vou lembrar se é 50 ou 25%, mas assim, 50 também. é de 50%. A maioria são 50%, exceto alguns, como o Glacier Paradise, que é em Zermatt, e o de Jungfrau, que são 25%, mas a grande maioria tem 50% de desconto. Então, Uhum. no final, vale a pena ter esses descontos. Justifica, você paga e você ganha desconto muito do que foi gasto. Então, é um valor que justifica ser gasto. O que você me fala, Fê? Olha, com certeza justifica, sim. Se você colocar numa planilhinha Excel, um exercício simples, o Swiss Travel Pass, tudo que inclui no Swiss Travel Pass e os trechos ponto a ponto, por exemplo, você vai ver que vale muito mais a pena incluir o Swiss Travel Pass. Porque além das viagens ilimitadas no país inteiro, em todo tipo de transporte público, barco, trem, tram dentro das cidades, os ônibus, enfim, ele tem também incluído entrada em mais Barcos? de 500 museus, barcos, tá incluído no Swiss Travel Pass os passeios de barco também. Então você consegue fazer um passeio pelo Lago de Genebra ou pelo Lago de Lucerna usando o seu Swiss Travel Pass. E além disso tudo, ele inclui entrada gratuita em mais de 500 museus no país inteiro, e é museu bacana, que o povo gosta de visitar. O Museu da FIFA em Zurique, o Museu Olímpico em Lausanne, o Castelo de Chillon em Montreux. Então não é só museu que ninguém quer ver, não. É museu bacanudo que está incluído no passe também. E a flexibilidade de você não precisar se programar. Na Suíça, você tem um trem indo para todas as direções com um intervalo máximo de 1 hora. Então, por exemplo, você está passeando de trem pela Suíça. Nossa, que vilarejo bonitinho. Queria tanto descer aqui para tomar um café.
Com o Swiss Travel Pass, você não pensa duas vezes. Você desce, curte, aprecia o lago, toma um café e pega o próximo trem, porque as viagens são ilimitadas. E aí, quando você põe isso numa planilhinha Excel, você vê o quanto de vantagem que tem financeira, além da comodidade, né? Não, perfeito. O Marcelo perguntou aqui se alugar carro não dá mais liberdade versus trem, seria mais indicado para famílias. Eu vou fazer um meio a meio aqui, Marcelo, depende o que você está procurando. Eu acho que a hora que você talvez estiver fazendo ali Lucerna, Interlaken, até chegar em Lausanne, que você vai dar para fazer Brock, Gruyère, Berna, dá para fazer algumas saídas, você pode pensar no carro que dá uma certa liberdade. A hora que você embarca sentido Zermatt, já não vale mais a pena o carro. Você deixa o carro, pega o trem, porque Zermatt você não pode mesmo estar de carro. Se você chegar lá, você vai ter que largar o carro, devolver ou estacionar para entrar em Zermatt. E aí vale a pena fazer o Glacier Express, que eu acho que é um dos trens mais bonitos do mundo. Então, tem que fazer essa rota. E ali carro não tem porquê você tá com carro nesse Não faz lugar. sentido, não. Eu acho que às vezes você compor pode ser interessante, sim, tá? Fazer algumas composições, mas eu ainda prefiro o trem na Suíça. E aí, quando a gente fala às vezes do despacho de bagagem, vamos pensar o seguinte: sendo uma viagem bem planejada, você pode chegar no aeroporto, o centro de Zurique está 20 minutos do aeroporto, mais ou menos. Lucerna está 45, então você já pode ir direto para Lucerna, porque a estação é dentro do aeroporto. De Chega e Zurique. de Zurique, desculpa, do aeroporto de Zurique é 20 minutos do aeroporto do centro, mais ou menos. De E carro é. De é, trem é mais rápido. De trem são é uns 10 15, minutos. É 10 ridículo. minutos. E você está 45 de Lucerna, vai até Lucerna. Então, deixa Uhum. Zurique talvez para o final. Então, você não precisa pegar mala naquele período. Então, você chega, já está com a mala. E aí, o dia que você sai de Lucerna para ir ou para Interlaken ou para Lausanne, se você pretende fazer uma parada no caminho, por exemplo, em Berna, que pode ser uma opção bem interessante, aí você despacha a mala. Faz o seu passeio e pega a mala no dia seguinte, à noite, desculpa, na estação ou no próprio hotel. Então, você tem uma Uhum. certa flexibilidade de fazer. Tem o trem do chocolate saindo ali de Montreux, que é muito legal para fazer É, bem também. bacana. E o brasileiro É, adora. adora, vende pra caramba. Então vale a Não, eu já pena. fiz, eu adorei também, gente. É muito legal. Eu não fiz, eu fiz de carro, não tive a oportunidade do trem ali. Mas assim, é bem interessante. Então são coisas que dá para fazer. Precisa do passe livre para pedágios? A pergunta de carro. Sim, precisa, mas quando você aluga um carro, a locadora já providencia isso. Chama Vignette, que é, exemplificando, é como se fosse um sem parar nosso, com viagens ilimitadas. Então, a locadora de carro normalmente providencia a Vignette já para quem está alugando o carro. A Hertz é a nossa principal parceira, eu acho, no Brasil, e eles já providenciam a locação com o Vignette, então você não precisa se preocupar. E brasileiro pode dirigir com a nossa carteira normal, não precisa tirar nenhuma autorização especial, nem carteira internacional. Tá. E aí, outra pergunta, se eu acho que foi respondida já, o sistema funciona todo interligado, você compra um ticket por Sim. um período, né, número de dias específicos, e você pode andar o país todo. O Swiss Travel Pass, sim. Você tem o Swiss Travel Pass a partir de 3 dias consecutivos, 3, 4, 8 e 15 dias. Podem ser consecutivos ou flexíveis dentro de um mês. E durante o período de validade, a quantidade de viagens é absolutamente limitada no sistema de transporte público suíço. Tá. Aí, para pequenos grupos, seria ideal van ou trem? Aí depende do que o grupo quer. E da comodidade, o que às vezes eu sugiro é pegar a van, novamente, naquele trecho, talvez a van deixá-los em Zermatt e depois buscá-los em Samoritz. Tem que ter uma experiência de trem em algum lugar, a gente tem que incluir. Tem ou algum dos trens cênicos, enfim. Pode ser interessante ter isso. E a última pergunta, como você compara a experiência de esqui na Suíça versus Colorado para famílias? Como argumentar para famílias com crianças que vão aos Estados Unidos em janeiro para esquiar promovendo a Suíça? Posso contar um segredo, Fabiano? Vai lá. Que é uma coisa que pouca gente sabe.
E aí, gente, eu preciso brincar. É você querer o esqui Nutella ou o esqui Roots, né? Então, memes à parte. Mas olha, é claro que, por exemplo, quem busca um esqui no Colorado ou o Clube Med, por exemplo, ele busca a comodidade que esses destinos oferecem. Então, por exemplo, as crianças principalmente, elas têm aula de esqui de manhã, de tarde, então elas vão lá com os GOs de manhã cedo para a pista. No Colorado também tem esse tipo de serviço e voltam no final do dia para encontrar com seus pais. A Suíça não tem Clube Med e a Suíça não funciona exatamente como o Colorado, mas as principais estações têm os Winter Camps, que eu acho que de verdade eu acho que é uma experiência mais completa. Esses Winter Camps, Crans-Montana tem, Verbier tem, outras estações também têm. Eles têm vários programas para oferecer para os pais, para suprir essa necessidade de ter uma viagem mais interessante, tanto para os pais quanto para as crianças. Então, por exemplo, o pai pode contratar o Summer Camp por dia. Então, a criança, os tios lá, os monitores do Summer Camp, vêm buscar eles, ou do Winter Camp, desculpa. É que tem no verão também. Eles vêm buscar as crianças no hotel de manhã cedo, eles passam o dia inteiro no Winter Camp e voltam no final do dia. Ou eles podem, inclusive, passar uma semana inteira no Winter Camp, dormindo lá no camp. E os pais têm a sua lua de mel, a sua viagem de esqui, enquanto as crianças estão no Winter Camp. Esses Winter Camps, eles são um pouco mais completos, primeiro, porque eles são mais internacionais, eles têm crianças do mundo inteiro, e as crianças não têm só aula de esqui, elas têm aula de sobrevivência na neve, de como construir um iglu. Eles, se quiserem, têm até aula de idiomas nesses Winter Camps suíços. Então, eu entendo que oferece uma experiência até bastante completa, mais completa do que muitos resorts no mundo, porque não é só um camp de esqui, é um camp de esqui e cultura, de esqui e sobrevivência, por exemplo. Eu acho que criança e adolescente adoram um treco desse, de aprender como é que faz uma armadilha para coelho, de aprender como é que faz em caso de acidente na neve, o que você deve fazer. Então, assim, é bem mais interativo, bem mais interessante. E aí os pais têm a opção de fazer uma segunda lua de mel ou de ter uma viagem de esqui diferenciada para eles, com pistas mais íngremes às vezes, ou curtir melhor um restaurante de montanha, enquanto as crianças estão no Winter Camp, com um monte de atividade super bacana, que eles com certeza vão voltar bem felizes. Tá. Fê, perguntaram algumas coisas. A idade mínima dos Winter Camps? Ok, de 7 a 17, normalmente. E o custo, se você tem uma ideia de custo disso? Olha, quem comercializa, quem vocês podem, a CT Operadora pode comercializar esse produto para vocês. O Fabiano vai passar todas as informações de preço que vocês precisarem, mas é menos impagável do que a gente imagina. Olha, uma semana de Winter Camp está aí na casa dos 1.700 francos, mais ou menos. E aí varia um pouco se a criança vai dormir no Winter Camp ou se ela vai só fazer full day durante 7 dias, se tem todas as refeições incluídas e se tem algum outro curso adicional que a pessoa queira incluir, né? Isso vai variar. Mas está aí na casa dos 1.700, 2.000 francos para uma semana, mais ou menos. E aí tem Crans-Montana, Verbier, que estão pedindo aqui só para eu escrever o nome das cidades. Crans-Montana e Verbier tem os mais famosos, que chama Les Elfes, que são os mais famosos, mas você tem também Gstaad, tem a opção de Summer Camp, Saas-Fee, que é uma outra estação um pouco menor, e Lacs, também uma outra estação um pouco menor, mas tem algumas opções. As mais procuradas, sem dúvida nenhuma, são Crans-Montana e Verbier, até pela opção de hotelaria e pela característica dessas duas vilas alpinas, né? Perfeito. Acho que era isso. Acabaram aqui as perguntas. Agradeço, Fê, Joia. muito pelo seu tempo. Agradeço a todos Ai, meu aí. prazer, sempre. Fernandinha vestida a caráter, estão falando aqui, tá mesmo? Eu tô, ó. Winter Switzerland. E só para Fê saber, a gente bateu o nosso recorde de público. Então agradeço a presença de todos e a Suíça tá arrasando aí. Muito obrigado. Eu falo Switzerland rocks. E até uma próxima, eu aguardo esse material. Você já mandou, né, material? Então a gente já vai encaminhar já. Eu já mandei, e aí dos Winter Camps também, vocês podem procurar o Fabiano, que ele vai ter toda a informação. Tá certo.
Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.